De acordo com o versículo 16, Ismael nasceu quando Abrão tinha 86 anos de idade. Quando Isaque nasceu, Abrão tinha 100 anos de idade. Foram 14 anos até o nascimento do filho de Sarai, o filho da promessa. Sarai teria que esperar ainda mais do que ela havia esperado até aqui. Quando Agar deu à luz, Abrão chamou o bebê de Ismael, mostrando que ele havia aceitado o testemunho de Agar de que o próprio Senhor dera esse nome ao menino. Ismael, pois, foi o primeiro homem cujo registro aparece na Bíblia, cujo nome lhe foi dado antes mesmo de nascer. Originalmente, os ismaelitas eram uma tribo de beduínos que vagueavam pelo deserto, incluindo a parte sul da Palestina. Eles estavam ligados aos agarenos e tinham conexões raciais com eles. Os críticos supõem que esses povos tiraram vantagem da história à nossa frente para assim obterem uma alegada descendência de Abrão. Mas não há motivos para duvidar da veracidade do relato. Maomé dizia-se descendente direto de Ismael, mas não sabemos a qualidade das suas informações quanto a esse particular. Por outra parte, ele era seu filho espiritual, pois, de maneira enfática, encabeçou a oposição a Israel mediante sua nova religião. Mas, em algum ponto do futuro, há uma unidade a ser conseguida, apesar de tudo ainda estar distante. Nesse ínterim, os homens continuam a dividir-se em campos opostos e conflitantes. Não existe ódio que se compare ao ódio religioso, pelo que, onde houver fé religiosa, ali os conflitos mostram-se mais amargos. E os homens sempre acusam Deus por causa do ódio em seu coração. Se alguém falar em amor, será questionada pelos radicais a qualidade da fé desse alguém. Matanças e revides ocorrem em nome de Deus, e os discípulos dos grandes matadores veem tudo com um olhar de aprovação. Esses dois versículos finais é um epílogo que salienta a responsabilidade de Abrão por Ismael, que o regresso de Agar tornou explícita. Responsabilidade que será reconhecida no capítulo seguinte. Gálatas nos diz: porque está escrito que Abrão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Esse texto assemelha o filho de Agar aos produtos dos esforços próprios do homem quanto à religião, sempre incompatíveis com os do espírito, e é uma representação, portanto, dos judeus incrédulos. Há muitos que, apesar de chamarem Abrão de pai, são nascidos segundo a carne. A semente carnal, na igreja, nasce antes da espiritual. É mais fácil persuadir os homens a assumir uma aparência de santidade do que persuadi-los a se sujeitar ao poder da santidade. Russell Norman Champlin diz que espera um bom destino para Ismael, filho de Abrão, e crê que o amor de Deus triunfará no fim, garantindo bons resultados. Abrão teve de se submeter a Deus. Em todo esse episódio, Abrão teve um papel um tanto passivo. Deixou que Sarai o convencesse a casar-se com Agar e permitiu que Sarai a maltratasse e a expulsasse do acampamento, mesmo estando grávida de um filho seu. Temos a impressão de que Abrão não ofereceu qualquer tipo de ajuda a Agar. No entanto, quando seu filho nasceu, Abrão reconheceu e obedientemente deu-lhe o nome que Deus havia determinado. Tanto Abrão quanto Sarai tiveram de aprender a viver com seus erros. Certamente Abrão gostava de ver o menino crescendo, e o coração do patriarca idoso era cheio de amor por ele. No entanto, Abrão sabia que Ismael não seria parte permanente da família da aliança. A solução de Deus para o problema de Ismael foi não culpar Abrão, Sarai ou Agar, mas enviar outro bebê àquele lar, Isaque. É interessante observar que o texto nos mostra que Deus, na sua bondade, estendeu a sua mão de misericórdia, não punindo diretamente nem a Sarai, nem a Abrão, e ainda estendendo promessa para Agar, mesmo que tudo o que tem acontecido representasse uma espécie de ameaça ao cumprimento da promessa divina. Ismael não causou problemas a Abrão e Sarai até que Isaque nascesse. Então, o menino começou a dar trabalho. Todas essas coisas têm um profundo significado teológico para o cristão de hoje. Houve paz no lar durante algum tempo, mas não era a paz de Deus. Era apenas uma trégua, frágil e temporária, que logo acabaria.